Hari, Haribol, muito obrigado, Senhor. Jai, Shila Prabhupada, Ki Jai. Continuando com a leitura do Sri Chaitanya Charitamrita de Srila Krishnadas Kaviraja Goswami por Srila Prabhupada. Ki Jaya, Madhya Lila 17, o Senhor viaja para Vrindavana, verso 158. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Shri Chaitanya Charitamrita Shuni Jadi Pashandi Javana Seha Maha Vaishnavahaya Tatashana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Haribo. Ekavi Prapade Prabhuracharanadhariya Prabhu Sangendri Tyakare Prema Vishtahana. Certo Brahmana caiu aos pés de lótus de Shri Chaitanya Mahaprabhu e em seguida começou a dançar com ele em amor estático. Dunhe Premendritya Kari Kari Kolakuli Hari Krishna Kaha Dunhe Bali Bahutuli. Ambos em amor estático, dançaram, abraçando-se mutuamente, levantando seus braços, disseram: cantai os santos nomes de Hari e de Krishna. Hari, Loka Hari, Hari, Bale Kolahala, Keshava Sevaka Prabhu Ke Malaparaila. Todo o povo então passou a cantar Hari, Hari, e houve um grande barulho. O sacerdote, a serviço do Senhor Keshava, ofereceu uma guirlanda a Shri Chaitanya Mahaprabhu. Loke kahe Prabhu deki hana vishmaya, aiche hena prema loke kakabhu naya. Ao presenciarem a dança e o canto de Shri Chaitanya Mahaprabhu, as pessoas ficaram cheias de admiração e disseram: semelhante amor transcendental jamais será algo vulgar. Janhara darshane loke preme matahana, hasekandena chegaya Krishna nama lana. As pessoas disseram: basta ver Shri Chaitanya Mahaprabhu para que todos enlouqueçam de amor por Krishna. Na verdade, aceitando o santo nome de Krishna, todos riem, choram, dançam e cantam. Sarvatha Nishtita Inho Krishna Avatara Mathura Aila Lokera Karite Nishtara. Sem dúvida, Shri Chaitanya Mahaprabhu é sob todos os aspectos a encarnação do Senhor Krishna, que agora veio a Mathura para libertar a todos. Tabe Mahaprabhu sei Brahmanelana Tanhari Puchila Kichuli Brite Vashia. Depois disso, Shri Chaitanya Mahaprabhu levou o Brahmana a um lugar solitário, onde após sentarem-se, o Senhor lhe fez a seguinte pergunta: Arya Saralatumi Vrida Brahmana Kaham Haite Paile Tumi Ei Premadana. Shri Chaitanya Mahaprabhu disse: és um Brahmana idoso, sincero e avançado na vida espiritual. De onde te veio esta opulência transcendental de amor estático por Krishna? Viprakahe Shripada Shrimad Ravendra Puri
Brahmite, Brahmite, Aila Mathura Nagari. O Brahmana respondeu: Sua Santidade Srila Madhavendra Puri, ao fazer uma viagem, passou pela cidade de Mathura. Haribo! Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jaya. Pregação de Srila Madhavendra Puri. Srimad Bhagavatam, canto 10º, capítulo 4º, verso 37. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Tatahapi Deva Sapatnyam. Tatahapi Deva Sapatnyam. Nopeksha iti mamahe, nopeksha iti mamahe, tatastan mulakhanane, tatastan mulakhanane, nyukshvasman anuvratan, nyukshvasman anuvratan. Tatapi Deva Sapatnyam. Nopekshaiti mamahe. Tatashtam mulakhanane. Nyukshvasam manuvratam. Tradução, vamos repetir, por favor. Entretanto, devido à inimizade deles, temos a opinião de que os semideuses não devem ser subestimados, Portanto, para derrotá-los completamente, ocupa-nos em lutar com eles, pois estamos prontos para seguir-te, Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. De acordo com as instruções morais, ninguém deve deixar de extinguir o fogo completamente, tratar as doenças completamente e saldar as dívidas completamente. Caso contrário, cada um deles agravará e mais tarde será difícil contê-los. Logo, os ministros aconselharam Kansa a derrotar completamente seus inimigos, mesmo quebrando as regras do jogo de respeito na luta. Vejam só. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam udiraye. Shri Chaitanya manubhistam istapitham jena bhutale swayam rupa kadat mahyam
Dadati Swapadantika. Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagat Pate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute. Tathapi Deva Sapatniyam Nopekshaiti Mahe Tatashtan Mulakhanane Nyum Shwasamanu Vratam. Entretanto, devido à inimizade deles, temos a opinião de que os semideuses não devem ser subestimados. Portanto, para derrotá-los completamente, ocupa-nos em lutar com eles, pois estamos prontos para seguir-te. Muito interessante isso aqui, porque nós podemos fazer um paralelo que é muito válido, porque quando Krishna manda Arjuna lutar no Bhagavad Gita, Krishna está mandando Arjuna lutar para derrotar os seus inimigos, que não podem ser subestimados, mas essa é a luta correta. Essa é a luta correta. Essa luta aqui é uma luta que enreda, essa luta aqui é uma luta movida por paixão e ignorância. Essa luta aqui de Kansa com seus comparsas, seus ministros, é uma luta que fatalmente acabará em derrota, em frustração. Vai acabar em frustração. Sempre como Krishna fala no Bhagavad Gita, Mugasa Muga Karmana. Essa luta aí, ela sempre termina em frustração, essas metas, essas buscas todas. Mas tem uma luta que nunca termina em frustração, e tem uma luta que tem que ser feita por quem realmente é sóbrio, com muita determinação, sob a ordem de Krishna, para satisfazer o desejo de Krishna. Que é a luta para destruir esses inimigos. O fogo, mas não o fogo. Se nem o fogo material pode ser negligenciado, senão vamos nos dar mal, o que dizer do fogo da existência material? Não é? A luta que Krishna incita a Arjuna a lutar, e todos nós devemos trilhar esse caminho, é para extinguir o fogo da vida condicional e de repetidos nascimentos e mortes. É para tratar a doença, tratar as doenças completamente. É outra lei. Chanakapanta fala isso. Ele repete isso, que fogo, doença, incêndio, doença e dívida devem ser extirpados, devem ser debelados imediatamente, ou lá na frente vai dar problema, só vai piorar. Só vai piorar. Mas eu estou fazendo esse paralelo aqui, que o verdadeiro fogo é o fogo da existência material que nós devemos apagar. A verdadeira doença é a doença da ignorância, da avídia. E as dívidas, a verdadeira maneira de se saldar todas as nossas dívidas, nós encontramos essa explicação lá no Srimad Bhagavatam, 11º canto, o capítulo 5, é o verso 41. Esse verso fala que Devarshi Bhutapta Nirinam Pitrinam Akinkaram Ayamrini Characha Sarvatmana Dya Sharanam Sharanyam Gato Mukunda Parihirta Karta. Que quando alguém se rende a Krishna e leva esse processo de serviço devocional em rendição a Krishna de maneira muito séria, ele já não tem mais dívida com ninguém.
Todas as suas dívidas são saldadas, são pagas pelo próprio Krishna. Mukunda. Mukunda é capaz de dar a liberação para a alma condicionada, como não é capaz de pagar o saldo devedor de um Vaishnava, de um devoto rendido a ele. Então, a partir do momento que alguém se rende a Krishna e leva a vida espiritual muito a sério, ele já não tem mais compromisso, porque ele não tem mais dívida nem com os semideuses, não precisa nem ficar fazendo rituais para satisfazer os semideuses, Deva, nem com os sábios rishis, Devarshi, rishi, com os sábios, desde o sábio mais rudimentar, que por exemplo, o ajudou a ser alfabetizado, educado, um professor, até os sábios mesmo, eruditos. De verdade. Devarishi, Devarshi, Bhuta, não tem nenhuma dívida mais com nenhuma entidade viva comum, uma entidade viva que nasce, qualquer entidade viva que nasce. Porque nós sabemos que nós todos dependemos de todas as entidades vivas para nós sobrevivermos. Eu sempre dou esse exemplo, que nós temos dívida até com a minhoca, né? Que oxigena a terra. Nós temos dívida com a abelha. Nós temos dívida que transporta o pólen. Nós temos dívida com tudo, com todos. Então, com todas as entidades vivas, né? Que nos mantêm, que nos ajudam a viver. Então, isso aí é Bhuta. Então, essas dívidas que temos com os semideuses, com os sábios, os Devarishi, Deva e Rishis, com todas as entidades vivas que nascem, Bhuta, o ecossistema tem que funcionar perfeitamente e ser protegido para que a vida continue. Bhuta. Arpita, Bhuta apta, Bhuta apta. Apta quer dizer os nossos membros familiares, as dívidas com os nossos antepassados todos, com os nossos pais, avós e assim por diante. Apta. E com nossos irmãos, parentes. Apta quer dizer também nossos amigos, aqueles que a vida inteira tiveram mais próximos de todos nós. Nos ajudaram nos momentos de dificuldade. Tudo isso aí é dívida. Bhuta apta. Isso quer dizer apta. Nrina, com toda a humanidade, com seres humanos comuns. Ninguém vive sozinho, todo mundo depende um do outro. Todos dependem de alguém. Não tem alguém que viva de maneira independente. Não é impossível. Impossível. Então, isso tudo é dívida. Pois é dívida que estamos acumulando. Então, dívida com os semideuses, dívidas com os sábios, com os professores, com os brahmanas, dívida com os nossos membros familiares, dívida com toda a humanidade, os nossos amigos, dívida com toda a humanidade, todas as pessoas comuns, dívida com todas as entidades vivas comuns, Bhuta, Apta, Nrina. E depois Pitrina, dívida também com os nossos antepassados, de quem nós herdamos os genes e assim por diante. É um acumulado de dívida sem fim. Devarshi, Bhuta, Pita, Nirana, Pitrina, Kinkarona, Yamani, Charajan. Savatma, Sharanam, Sharanaya, Gatomo, Kunda, Parihirta, Kartam. Mas quando alguém se rende a Krishna e se mantém rendido e leva o processo de rendição muito a sério, servindo aquele que pode dar até a liberação, que é Mukunda, Mukunda paga todas as nossas dívidas, livra-nos de todas essas dívidas. Então essa é a maneira inteligente de saldar a dívida, para que isso não vire um monstro lá na frente e não fiquemos encarcerados no ciclo do nascimento e morte, na roda do samsara, eternamente. É essa a maneira de pagar as dívidas, para não ter que voltar aqui para continuar pagando dívida. Então isso é explicado no Srimad Bhagavatam. No primeiro verso do Shikshastaka, Shri Chaitanya Mahaprabhu falou sobre quem apaga o fogo da vida condicional. Então falamos sobre a dívida,
Nós não podemos subestimar esses inimigos. Lá na frente eles vão fazer um estrago se nós não levarmos isso a sério. Se ficarmos acumulando dívida, se não apagarmos o incêndio da vida condicional, se não erradicarmos a nossa doença da avidya, da ignorância. Então, o primeiro verso do Shikshasta Kanchaitanya Mahaprabhu fala: Chetodar Panamarjanam Bhavamahada Agni, é o fogo Agni, da Agni Nirvapanam. Sheyakairava Chandikavita, Ananvidyavadu Divanam, Anandambudi, Vardanam Pratipadam, Purnamita Swadanam Savatnaishnapanam Param, Vidyayate Shri Krishna Sankirtanam. Então, devemos dar glória ao Krishnanama Sankirtanam, ao processo de cantar o santo nome, ao santo nome de Krishna. Glórias ao Shri Krishna Sankirtana. Por quê? Porque ele limpa do coração toda a poeira acumulada durante anos de repetidos nascimentos e mortes, e apaga o fogo da vida condicional de repetidos nascimentos e mortes. Acabou o fogo da vida condicional. Por isso esse movimento Sankirtana, ele é a bênção principal para toda a humanidade. Porque ele espalha os raios da lua da bendição para todos. E ele, por ser o próprio Krishna, ele é a vida de todo o conhecimento transcendental. Ele aumenta o nosso oceano de bem-aventurança transcendental e nos capacita, como almas, a saborearmos o néctar pelo qual sempre ansiamos, que é Ananda Mayo Vyasa, a felicidade da alma, Ananda, a bem-aventurança da alma. Então imagine só, ao mesmo tempo que resgatamos o nosso prazer transcendental, a nossa felicidade eterna, a nossa bem-aventurança, apagamos o fogo da vida condicional. Então essa é a maneira certa de apagar o fogo da vida condicional. E não pode ser negligenciada, não pode ser subestimada. Assim? Assim que se apaga o fogo da existência material, assim que se salda todas as dívidas. Expliquei os dois. E agora, como que vamos nos livrar da doença material? O santo nome também é a solução. Então, como que nós vamos erradicar a doença da existência material? Porque aqui são 3. Vou repetir só para quem não estava acompanhando, rememorizar. De acordo com as instruções morais, ninguém deve deixar de extinguir o fogo completamente, tratar as doenças completamente e saldar as dívidas completamente. Então, já falei das dívidas primeiro, depois falei do fogo, e agora vamos falar da doença. Da doença. Então, Srila Rupa Goswami explica também no seu Néctar da Devoção, no seu Néctar da Instrução, é o verso 7 do Néctar da Instrução, ele fala: se a Krishna Nama Charitadi Sitapi Avidya, avidya é ignorância. A ignorância. Esse verso ele já começa falando assim: o santo nome, o caráter, os passatempos, as atividades transcendentais de Krishna, os passatempos de Krishna, são transcendentalmente doces como o açúcar candy, que é super doce. Super doce. Embora a língua de alguém que esteja atormentado pela doença da ignorância, da avidya, da icterícia, ou popularmente chamado de amarelão, não consiga saborear nenhuma coisa doce, é maravilhoso ver que, pelo simples fato de uma pessoa cantar Anudinam diariamente, Anudinam 24 horas por dia, Quinto Adará Anudinam
Kalashaiva Justa. Fala esse verso do Shri Upadeshamrita. Swadit Krama Bhavati Tadgadad Mulahantri. Pelo simples fato de alguém, Anudinam, diariamente cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, e levar muito a sério o processo de cantar, ouvir sobre os passatempos transcendentais de Krishna, glorificar e ouvir o caráter nobre, transcendental de Krishna, lembrar-se das atividades transcendentais de Krishna. Embora estejamos com a língua atormentada pela ignorância, pela avidya, pela doença da icterícia, e por isso não conseguimos saborear essa doçura do santo nome, é maravilhoso ver, Srila Rupa Goswami fala, como esse milagre acontece, que pelo simples fato da pessoa cantar esses doces nomes todos os dias, por isso que temos que continuar cantando, insistindo, que essa doença é erradicada. É erradicada. Mula quer dizer raiz. Aqui também fala a palavra mula nesse verso. Mula. Mula quer dizer raiz. Mula Kanani, para derrotá-lo completamente. Derrotá-lo pela raiz. Cortar pela raiz. Então, Bhavati Tadgadad Mula Hantri. Hantri quer dizer destruir. É maravilhoso ver que pelo simples fato da gente cantar, de alguém cantar regularmente o santo nome de Krishna, o doce santo nome do Senhor, constantemente, ele fique livre da doença, da ignorância, da avidya, da icterícia, e passe a sentir como o santo nome é doce, passe a sentir esse sabor transcendental no cantar, porque a sua ignorância, a sua doença é erradicada, é extraída, é destruída. Hantri. Isso é um processo de bhakti. Isso é o processo do serviço devocional, cantando o santo nome de Krishna, que Srila Rupa Goswami está explicando. Swadvi Kama Bhavati Tadgadad Mula Hantri. Quem faz isso, destrói pela raiz a ignorância, a doença da ignorância. Isso tem que ser feito o mais rápido possível. O Bhagavatam fala, Anumrityu Java, antes que ocorra outra morte. Nós temos que apagar o fogo da vida condicional de repetidos nascimentos e mortes, erradicar a doença da ignorância, e assim como alguém que está com icterícia não consegue sentir o sabor do açúcar candy, mas é só comendo o açúcar candy que ele vai passar a perceber esse sabor. Embora não tenhamos esse gosto todo, não sintamos esse prazer em cantar o santo nome de Krishna, esse gosto, temos que continuar cantando, porque esse santo nome vai fazer esse milagre, vai fazer com que comecemos a perceber o quanto ele é doce, por isso temos que continuar cantando, e assim ele erradica a doença da ignorância, como o açúcar candy erradica a icterícia da avidya, a doença icterícia. E nós temos que continuar destruindo esses inimigos, apagando o fogo da vida condicional, erradicando a ignorância e saldando todas as nossas dívidas, nos rendendo completamente a Mukunda, que é aquele que paga todas as dívidas da alma, que se rende a ele e leva o processo de rendição muito a sério. Incrível isso, né? É incrível isso. Rasanasarara Utikanu, Quinto Adará.
Quinto, adara anudinam kala saiva justa savi krama bhavati tadgadar nula hantri. É lindo esse verso 7 do Shri Upadeshamrita. Explica que o santo nome é o começo, o meio e o fim. Cantar o santo nome, exaltando e glorificando o caráter de Krishna, ouvindo sobre as atividades transcendentais de Krishna, curtindo os passatempos de Krishna, vivendo eles, entrando dentro deles, como entramos dentro do movimento de Sankirtan do Sr. Chaitanya, estamos participando do passatempo dele nessa era. Tudo isso é transcendentalmente doce como o açúcar candy. E embora a língua de uma pessoa atormentada pela icterícia da avidya, da ignorância, não consiga apreciar nenhuma coisa doce, é maravilhoso ver que qualquer um que começar a cantar e levar a sério esse cantar esses doces nomes todos os dias, vai erradicar a doença da ignorância e saborear pela raiz, hein? Tadgadad mulahantri. E vai conseguir perceber, sentir, vai despertar na língua essa doçura que o santo nome de Krishna traz, porque ele é mais doce que o açúcar candy. E, embora tenhamos no começo a língua sem sentir gosto nenhum, porque estamos com a doença da ignorância, o cantar vai erradicar essa doença e vamos sentir esse despertar do sabor do santo nome de Krishna em nossas línguas, em nossas bocas. É isso aí. Fiz aqui um paralelo. Se esses inimigos materiais, por mais que aparentemente sejam fracos e por isso podemos subestimar, mas a ordem aqui é que jamais podemos subestimar o fogo, temos que apagá-lo imediatamente. A doença, temos que erradicá-la imediatamente. As dívidas, porque vai nos dar problema no futuro. Tudo isso, materialmente falando, já é uma lei. O que dizer do fogo da vida condicional, o que dizer da ignorância, que é a doença principal, e o que dizer das dívidas que estamos acumulando por não estarmos executando atividades que não geram dívida, que são atividades em consciência de Krishna. O serviço devocional é a única ação que não gera reação. Bhakti Yoga. Portanto, Tivrena Bhakti Yogena. Jadita Purushampara. Temos que continuar nesse caminho. E temos que ser resignados. Akama Sava Kambova Mokshakamo Daradi. Tivrena Bhakti Yogena Jadita Purushampara. Então, Tivrena Bhakti Yogena Jadita Purushampara. Essa meta tem que ser buscada. Temos que perseverar nesse caminho, quer tenhamos desejos ou não, quer estejamos em ignorância ou não, quer esperemos salvação, liberação no final ou não. Não importa. O que importa é que seja lá o que estivermos almejando, o que nós temos que fazer é cantar o santo nome de Krishna e servir a Krishna cantando Anudinam. Anudinam. Diariamente, constantemente, 24 horas por dia. Quinto, adara anudinam, kalushaiva justa. Swadvikramad bhavati tadgadad mulahantri. Falou Srila Rupa Goswami. Alguma dúvida, alguma pergunta? Se tiverem, podem mandar também para mim e eu respondo pela internet, ok? Muito obrigado a todos. Todas as glórias sejam para o Srila Prabhupada Ki Jaya. E amanhã à noite, não se esqueçam, temos aula do Srimad Bhagavad Gita do Suzano Mandir. Acompanhem pela
web, ok? Haribo.